A gente fala agora sobre o caso do Felipe Martins, a suspeita de armação contra o ex-assessor de Bolsonaro, que tem chamado a atenção de políticos norte-americanos. Integrantes do Partido Republicano desconfiam de conluio entre autoridades brasileiras e americanas para forjar provas e manter Martins preso. Existem fortes indícios de que dados de uma suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foram manipulados por autoridades. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Martins, alegando que ele embarcou no avião presidencial junto com a comitiva de Bolsonaro em dezembro de 2022. Já no ano passado, as autoridades americanas inicialmente confirmaram que não havia nenhuma entrada de Felipe Martins no país em dezembro de 2022. Pouco tempo depois, surgiu no sistema norte-americano, que mostra a entrada de estrangeiros, o registro de entrada com erros, incluindo o nome incorreto, o passaporte cancelado e o visto errado. O registro foi removido depois de ser reconhecido como equivocado. Consta, a gente acompanha o caso de Felipe Martins aí muito de perto, lembrando que ele segue com as medidas restritivas, segue com tornozeleira eletrônica depois de ter ficado 6 meses preso. É um caso repleto aí de irregularidades. Agora bateu nos Estados Unidos, é crime, é grave. Se realmente for comprovada aí a fraude desse registro de entrada de Felipe Martins, muita gente pode se enroscar por aí e por aqui, né? Haverá consequências. Veja, vários casos no Brasil concorrem para ver qual deles merece o prêmio de mais surreal. Temos a prisão do Daniel Silveira, temos inúmeros casos que são realmente bizarros. A cabeleireira Débora presa, né, por pichar uma estátua com batom. O caso do Felipe Martins é um dos mais surreais, sem dúvida alguma. A viagem que o levou à prisão que não aconteceu e por aí vai. Só que, veja, muita gente está com a esperança de que os Estados Unidos vão salvar o Brasil de alguma forma, e os Estados Unidos não vão salvar o Brasil, mas os Estados Unidos estão de olho, o governo novo, naquilo que acontece no Brasil, não querem uma nova Venezuela e tudo mais, mas acima de tudo eles estão de olho nos interesses americanos e como os casos brasileiros podem ajudar nisso. A nossa querida Ana Paula Henkel tem traduzido material para congressistas americanos para mostrar justamente o que pode estar por trás de algumas decisões muito estranhas. E esse caso do Felipe Martins chama mais a atenção dos americanos porque envolve, obviamente, uma possibilidade de fraude dentro do sistema deles de controle da alfândega. Quer dizer, se algum país qualquer chega lá com sua Polícia Federal ou com algum jagunço mandado por um ministro do Supremo desse país e consegue mexer, adulterar registros de entrada no país, isso envolve alguma falha de segurança muito grave para a segurança nacional do país. Amanhã pode ser alguém aí ligado ao Hamas, pode ser alguém ligado à Rússia, e isso não é aceitável. Então, esse assunto está merecendo uma atenção maior por envolver essa possibilidade de fraude nos registros da alfândega. E se isso ficar comprovado, aí, de novo, né, a coisa vai ficar em outro estágio, em outro patamar, e vai feder bastante, porque eles não podem aceitar e não podem tolerar uma coisa dessa natureza. E aí vão querer investigar aqui internamente quem foi o oficial da imigração, quem foi o cúmplice, mas foi cúmplice de quem? Foi cúmplice de alguém da Polícia Federal do Brasil, da ala alexandrina. É disso que se trata? Houve, então, uma cooptação? Houve algum tipo de troca pecuniária para que isso acontecesse? Enfim, corrupção? Isso é da maior gravidade. E a gente quer saber, né? Até o fim, essa investigação vai apontar e a gente quer saber o que de fato aconteceu. Vamos ver se tem a impressão digital de algum jagunço alexandrino nessa história. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu exibir aqui na tela uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, que tem relação com o caso do Felipe Martins, trazendo aí a menção a um jornalista que é um
um personagem que faz parte dessa trama, desse filme de terror aí que envolve o caso Felipe Martins e também tem relação com o tema que discutimos no bloco anterior sobre o comando da Comissão de Relações Exteriores. Está aí então o que diz Eduardo Bolsonaro na tela, para quem nos acompanha. Esse é um truque retórico velho, Guilherme Amado. Você está se borrando de medo do trabalho que estou fazendo aqui, por isso está tentando jogar minha base política contra mim. Viram que não adianta ameaçar, prender meu passaporte. Agora estão tentando ver se a direita começa a me pressionar para eu voltar e interromper o que estou fazendo aqui, deixando insinuado que é sem importância. Estive na Casa Branca, sua matéria da inserção falsa da entrada de Felipe Martins foi um dos assuntos. Você tem razão de ficar com medo quando o deputado Eduardo Bolsonaro comenta justamente essa matéria do jornalista Guilherme Amado ali, quando ele diz o seguinte: enquanto o Congresso discute emendas, Eduardo Bolsonaro faz live de Washington. E aí, Bolsonaro respondeu em cima. Eu vou voltar ao ponto, e o Constantino já fez menção sobre isso, mas eu disse aqui, um pouco antes da gente entrar neste assunto, alguém daqui com alguém de lá. Bom, essas duas pessoas fraudaram o sistema de imigração dos Estados Unidos. Um país que, no tempo histórico, ontem sofreu o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, aquele outro avião que caiu também. No tempo histórico foi ontem o que aconteceu. Imagina só, a maior nação do mundo, a maior potência militar do planeta, obviamente que tem inimigos no mundo inteiro, e de repente alguém, por um interesse mesquinho político de quinta categoria para os interesses americanos, mas aqui no Brasil, consegue fraudar o sistema de imigração via um passaporte dos Estados Unidos. Isso não vai ficar de graça, é óbvio que não vai ficar de graça. Nós estamos falando de um país que sofreu com terrorismo, de um país que, neste momento, o presidente tem uma diretriz muito clara com relação à imigração ilegal e combate a grupos terroristas. Esses grupos terroristas estão extremamente incomodados por uma atuação mais dura agora da Casa Branca. E você acha que esse país não está dando nenhuma atenção a isso? A razão pela qual o integrante deste lado propôs esta fraude no sistema de imigração dos Estados Unidos e pela qual o outro lado aceitou, os americanos vão querer saber ipsis literis, ponto a ponto, detalhe a detalhe, porque isso está falando de segurança nacional. Alguém imagina que esse é um assunto de segundo nível dentro da gestão dos Estados Unidos, que seja ela quem fosse, neste momento com Donald Trump? Bom, isso pode desencadear uma série de ações, sim, contra o Brasil. Porque imagina quem estava envolvido nisso aqui do lado brasileiro. O lado americano vai responder com as leis americanas. E provavelmente são extremamente duras nesse caso. Mas aqui no Brasil, motivado por quê? Como é que conseguiu fazer isso? Baseado em quê? E aí a motivação política, que para os americanos em tese pode ser menor, mas aí vai ganhar um outro nível. Vai para um outro patamar. E aí que a coisa começa. Este fato aqui, tratado com muita arrogância por quem imaginou que vou fraudar o sistema de imigração dos Estados Unidos para justificar uma acusação que se queria fazer naquele momento ao Felipe Martins e que sustentou uma prisão completamente arbitrária e ilegal, vai custar muito mais caro. A arrogância de um poderoso não mede as consequências. É o que a gente está vendo agora aqui. A gente vai ver esse assunto ir muito adiante. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez menção foi justamente isso. Esse assunto foi discutido hoje na Casa Branca.